garoto que acha que sexo é pornografia, gente. Porque aquilo é muito simplista, é muito pueril, é muito pobre aquilo. E aí, o excitante deveria ser, falar assim, tá, já entendi isso aí, tá, foca na meteção, beleza, tá, mas o que mais eu posso ser e fazer? Aonde mais eu posso ser interessante para mim, consequentemente para quem estiver comigo? Mas ainda tem pacientes que te contam que nunca se tocaram. E muitas não se olham, e quando se olham, acham feio. Então, tem todo um contexto, assim, de rechaço. Uma outra coisa o que seria esperado, porque quando tu pergunta assim, mas tu tocaria o teu braço? Não, tudo bem. Então, por que não tocar a região da vulva, né? Então, esse lugar, assim, ainda meio desconhecido e estranho, ainda aparece. Como vocês têm sentido essa questão, ou como vocês têm lidado com essa questão da sexualidade de vocês durante a pandemia, né? Com mais isolamento social, com mais distância, ou morando em casa o tempo inteiro com parceiro, a vida sexual tá melhor? Tá mais chata? Ou não tá? Ou não tá? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que tenta tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados para lá de especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a artista, apresentadora, comunicadora e minha amiga de longa data, Babi Xavier. Olá! Muito feliz de estar com você aqui, Babi. Também, Jário, também. E a gente recebe também aqui no nosso estúdio virtual a ginecologista e sexóloga Sandra Scalco. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Muito legal, super obrigado. Bom, e essa turma está aqui reunida para a gente falar sobre sexo e orgasmo. Por que eles são tão importantes para a nossa saúde física e mental? É isso aí. E eu começo perguntando para a Babi o seguinte. Babi, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente lembra muito de você ali na virada dos anos 2000, falando de sexo na TV, na MTV. Sem tabu, quebrando preconceitos, quebrando estereótipos, enfim, né? Foi um programa que marcou a época. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento também. Mas conta pra gente assim, a Babi, pessoa física, sempre foi super bem resolvida em relação às questões de sexualidade? Ou você também sofreu, como muitas mulheres, alguns bloqueios, dificuldade para te soltar, demorar para descobrir o que dá prazer? Como que foi essa tua trajetória de sexualidade, pessoa física? Pessoa física, né? Muito bom falar assim, né, também. Muito bom. Você estava falando e eu estava lembrando o quanto a gente não só falou sobre sexo, mas o quanto a gente ouviu, né? Uma escuta ativíssima, assim, nesse programa que era ao vivo, né? O MTV Erótica. E ouvindo, a gente aprende muito. Olha, olhando assim meu caminho, Jairo, eu acho que eu sempre fui muito bem resolvida, assim, muito, muito bem resolvida mesmo. Acho que eu vivi sempre, pelo menos do que a gente lê, né, um básico decente, bom, assim, de dali eu ter bons trampolins para alçar bons voos, assim, ou quem sabe dar bons mergulhos, né? Então, eu acho que e tem uma percepção que eu tenho aqui, é que eu ainda tenho coisas para desenvolver, para descobrir. Eu não sei te explicar muito bem, né? Mas eu acho que eu ainda tenho, porque uma coisa eu te falo, aonde eu entendo que eu sempre fui muito bem resolvida, sempre me compreendi, sempre falo, eu funciono assim, tá bom, né? Sempre tive a coragem de me explorar, né? De me descobrir, foi que eu percebi o externo da nossa cultura, nas falas de algumas pessoas, de algumas parcerias, de uma tentativa de tolir, uma tentativa de diminuir, uma tentativa de tirar esse brilho, esse viço. Isso eu percebi bastante.
acho até que, por vezes, sistemas e pessoas até conseguiram, por um momento, me enrijecer nesse sentido, assim. Porque eu acho que a vida que se está levando hoje, a gente tem que lutar bastante para, pelo menos, voltar ao que era, porque os modos de vida estão muito duros, assim, né? E eu acho que esses movimentos que estão surgindo de sororidade estão super, assim, mais do que necessários, assim. Então, eu estou gostando muito do que eu estou vendo nascer agora. Babi, você está contando que você, né, sempre foi bem resolvida, apesar de algumas dificuldades com as pessoas, o mundo lá fora, você conseguiu identificar isso e tal. E, bom, a gente se conhece há mais de 20 anos, eu me lembro muito quando a gente começou a fazer esse programa, né? Se a gente não fosse bem resolvido, assim, a gente ia ter muita dificuldade, né? Então era importante que a gente trabalhasse muito essa questão da gente. Agora eu queria te perguntar uma coisa, pensando na Babi adolescente, na Babi antes de começar a carreira e tal, e eu tô falando isso porque eu conheço a mãe da Babi, a Dona Graça, né? A gente já se encontrou algumas vezes na vida. Você acha que Dona Graça tem um papel nessa história, assim, de te preparar melhor para lidar com essa questão? O fato de ter falado sobre sexo, de Dona Graça ter falado com você sobre sexo em casa, facilitou esse caminho? Sim. Sim, a minha mãe sempre, mesmo tendo sido criada por uma cultura extremamente patriarcal, no interior do estado do Rio, em Campos dos Goytacazes, o meu avô, né, do tipo assim, Marinha já aprendeu a ler? Então tá bom, precisa mais ir para a escola, não. Já sabe ler receita? Tá bom. É natural, não era maldade, era cultura. Só que, claro, ela não parou, né, porque aí a minha avó falou, não, filhinho, aquele jeito, né, mas as mulheres vão encontrando seus jeitos, né, não precisa peitar na testosterona, né? Então a gente vai encontrando formas. Mas a minha mãe sempre foi uma voz de muito brilho, de muita cor dentro da minha casa. As minhas amigas procuravam a minha mãe para conversar. E isso, eu de vez em quando, de um lar ou outro de amiguinhas, eu sofri uma represália, assim, não, essa sua amiga Babi não vai vir para cá, não, é muito moderna, a mãe dela conversa tudo, fala sobre sexo com vocês. A minha mãe era tão bacana nesse sentido, sempre foi, que ela sempre conversou na proporção da nossa idade, né, então, ela nunca adiantou, não foi daquelas que ficou mostrando coisas, nada disso. Legal, ela sempre ouviu muito também, enfim, uma psicóloga amadora, né? Vamos dizer assim, um ouvido, uma escutativa bonita. Muito legal, Babi. Beijão para Dona Graça. Sandra, ouvindo um pouco esse relato da Babi, né, e essa história que ela conta para a gente, como você percebe hoje, né, com a tua experiência clínica, em ginecologia, em sexologia, como você percebe essa questão da sexualidade da mulher, da masturbação feminina e a mulher, o orgasmo e a mulher, ainda são temas tabus? Você ainda sente a mulher muito vítima dessa repressão social? O que você tem para contar para a gente nesse sentido? Olha, Jairo, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Sem dúvida, a gente ainda enfrenta várias questões de dificuldades que a Babi bem pontuou, e antes eu gostaria de ressaltar, dentro do depoimento da Babi, que eu achei uma graça, assim, a questão que ela fala de que o sexo é, sim, inesgotável, né? A gente sempre tem aquela sensação de que sempre tem algo a aprender, e ele morre com a gente. Essa ideia de achar que a terceira idade, ou que depois vai chegar uma hora em que a gente não faz mais, isso não existe. Outra questão que ela levanta é a sororidade, que vem vindo com muita força, com essa força da mulher e essas discussões, apesar de algumas frentes mais conservadoras, eu acredito muito nisso. E a importância da educação sexual, como isso é importante, e tem estudos que mostram com muita evidência que quando a gente tem pais que participam dessa educação com afeto, e isso que ela pontua, que é no tempo certo, não adiantar, nem não falar, né, que também às vezes é pior não falar do que reprimir. Então, ela traz 3 elementos muito importantes para que chegue na adultez essa mulher com as suas capacidades e até de perceber, de conseguir driblar, de não ser tão tolhida. E aí entram essas questões que tu pergunta, né, Jairo?
quanta coisa ainda acontece. Eu atendo tanto no nível privado, quanto eu coordeno um serviço de sexologia que atende violência sexual, aborto legal e sexologia aqui em Porto Alegre. É o maior serviço de referência, a gente atende de 1.000 a 2.000 ano, né, uma equipe multidisciplinar. E o que mais acontece? As mulheres, e isso também é dito por estudos até fora do Brasil, a grande maioria das mulheres, por exemplo, na questão orgasmo, tem orgasmo mais ou menos na metade das vezes que tem relação, ou se submetem a uma frequência que não gostariam de ter, ou tem relações, às vezes elas te contam que tem relações 3 vezes por semana, dor sempre e orgasmo nunca, e aí tu pergunta, mas em nome de que está transando com essa frequência? Então tem uma série de contingências que ainda é em função da questão cultural, patriarcal, que a Babi também ressaltou, 10 a 20% das mulheres nunca têm orgasmo, e talvez uma minoria vai te dizer que tem orgasmo sempre. E não é aquela questão de ter que ter orgasmo, não é pela ditadura do orgasmo, mas o que está por trás de uma mulher que te diz, doutora, mas ela te diz assim, mas tem alguém que não goza? Então, tu entrar na relação sexual com essa perspectiva de que ela vai dar prazer, sim, mas ela também quer o seu prazer. O que está por trás de uma mulher que te diz isso? Que ela tem essa satisfação. E isso é ter orgasmo sempre, ou ter orgasmo, ou enxergar o sexo numa perspectiva de que a funcionalidade sexual dela também funciona, é boa. O que está por trás dessa informação? Tem muita coisa. É uma mulher com atitude, é uma mulher que teve educação sexual, que se coloca na cena sexual. Acho que um panorama geral é isso. Legal. Aí eu tenho uma dúvida, uma pergunta, na verdade, para as duas, que seria mais ou menos a seguinte. A questão da masturbação feminina, especificamente, né? Continua, assim, eu tenho uma impressão que ela continua a ser um tabu para os homens, né? Então, os homens, eles ainda acham que as mulheres não se masturbam, e para muitas mulheres também, né? Vista como algo ruim, como motivo de vergonha, essa coisa de explorar e de procurar prazer no próprio corpo, e disso, de repente, ser um caminho, né? Para a relação a dois. Por que vocês acham que a masturbação feminina ainda enfrenta esse panorama aí que a gente está trazendo para vocês? Assim? O que vocês acham? Olha, Jairo, eu acho que tem duas coisas assim que me ressaltam rápido. Eu acho que Sandra vai falar muito bem e muito mais sobre isso, mas tem duas coisas assim. Uma é uma ideia equivocada do homem achar que a mulher vai se masturbar se estiver na presença dele para ele. Como um show, como uma exibição, como olha como eu sou desejável, olha como que bom que você, né? Olha como eu sou a que você tem que escolher mesmo, né? Em detrimento de qualquer outra opção. Isso é uma coisa. E a outra é da mulher, porque existe muito essa ligação de que a mulher que tem uma sexualidade presente, forte como ela é, forte, não é ostentada, não é uma coisa forte, uma sexualidade resolvida, dela ser vulgar, né? E a gente acabar nesse reducionismo aí do que se imagina que seja a sexualidade, da mulher coisificada, a mulher objetificada, né? Na pornografia, enfim. Então, a mulher que está tendo prazer e que está bem tendo prazer, ela é vulgar. Nossa, a mulher aí, perigosa. Então, eu acho que tem essas duas coisas, assim. Então, nenhum nem outro. Você não é vulgar, no pior dos sentidos, porque você gosta do seu corpo, tem propriocepção, né? Tem consciência dele, né? E se conhece a cada momento da sua vida, não tem nada de vulgar. Pelo contrário, isso pode intimidar quem não é resolvido com relação a isso, quem acha que vai se sentir diminuído com relação a isso, né, Sandra, né, Jairo? Mas, e é isso, assim, do homem achar que o orgasmo da mulher é só uma cena, que ela, na verdade, não precisa fazer isso, porque ela tem a penetração ali para isso e tal. Isso é uma bobagem, gente. Entendeu o que te fala? Bom, Sandra, você tem muito a falar sobre isso, né? Coisa. Mas eu fico pensando aqui, elaborando um monte de coisa para falar. Primeiro, eu acho que a porcentagem das mulheres, assim, eu tenho um banco de dados, assim, de pacientes a nível SUS, escolaridade
E também aí, então, de quem estamos falando? Mas a variação de práticas masturbatórias, tem uma pergunta que a gente faz ao longo da vida, se você já se masturbou, varia de 50% a 80%. Então, dentro das práticas sexuais, é uma das mais comuns, mas ainda tem pacientes que te contam que nunca se tocaram. E muitas não se olham, e quando se olham, acham feio. Então, tem todo um contexto, assim, de rechaço. Uma outra coisa o que seria esperado, porque quando tu pergunta assim, mas tu tocaria o teu braço? Não, tudo bem. Então, por que não tocar a região da vulva, né? Então, esse lugar, assim, ainda meio desconhecido e estranho, ainda aparece. Seria esperado que no desenvolvimento sexual ao longo da adolescência, enfim, em algum momento a pessoa se tocasse ou se experimentasse. Para a gente, na sexologia, até é estranho, porque, por exemplo, o que aconteceu no desenvolvimento sexual normal, que isso não aconteceu. E a gente linka muito, por exemplo, casos de anorgasmia primária, aquelas que nunca tiveram orgasmo, geralmente está associado com algumas questões como essa, nunca se tocou também, além de repressão e outros. E outra é que elas entram na cena sexual pensando muito e que o parceiro, aí no sexo, por exemplo, hétero, né, que ele é que vai proporcionar o orgasmo ou a função é dele para ela, e ela não tem aquela autonomia de se colocar. Então, às vezes, a mulher também, até por questões de educação e culturais, ela delega essa responsabilidade. Tanto é que a prática simples dela se tocar na frente do parceiro, até para auxiliar, porque às vezes a mão dela sabe melhor tocar esse clitóris, que é a região que a grande maioria precisa ser tocada de uma forma adequada para ficar excitada. Então, ela se tocar na frente dele é uma prática também incomum, elas ficam envergonhadas. Então, para além de pensar só a masturbação sozinha, a masturbação entre o casal também às vezes não acontece, e aí geralmente isso que tu fala no final, né, Babi, é um sexo muito falocêntrico. Não, se eu tô aqui, então para que outras coisas, né? E daí elas usam assim, não precisa. Mas não é uma questão de precisar, não. Eu brinco assim, é que nem cartão, precisar não precisa, mas que é bom, é bom. Então, assim, quanto mais práticas, quanto mais criatividade se usar, inclusive se tocar, enfim, que bom, né? Não é tolir ou delegar toda a responsabilidade para o parceiro. Então, é algo a mais sempre. Legal, legal. E a gente tem que também ter uma infância, uma adolescência mais corpórea. A gente tem que estimular nossas meninas a jogarem, a brincarem, a se tocarem, porque tem uma coisa muito... eu acabei os esportes ali naquela coisa ali da escola e tal, e quando foi ali o ano de estudar para o vestibular, não tinha educação física para essa turma, porque era só estudo. Eu falei, como assim? Então, eu fazia os 3 esportes, eu sempre gostei de dançar muito, então, dopamina eu já conheço de outras atividades também. Então, é fácil para eu reconhecer no orgasmo, porque ela também existe em outros graus, em outras atividades, sabe? A gente tem que ser... A menina, ela é muito ensinada, assim, a ter 1, 2 amigas no máximo, porque, na verdade, ela está se cuidando... mais moderno para a faculdade dela, para o trabalho dela e para ter a família dela, e acabou. Uhum. O menino, ele já é criado assim, não, você tem que ter sim o teu grupo disso, o teu grupo daquilo. Por quê? Porque eles têm que fazer networking, porque eles têm que fazer negócios, porque eles têm que prover para as famílias e tal. E como se a mulher não precisasse. Inclusive, eu acho que existe pesquisa dizendo que a longevidade do homem está no casamento, por questões de cuidados. Sim. A da mulher está nas amigas. Isso não é à toa, gente. Isso tem aparecido muito nas zonas azuis, né, das inter-relações, é um dos critérios. E isso que tu coloca da coisa mais corpórea, esse ano ainda saiu um estudo que prova a relação do exercício com a questão da sexualidade, né? E aí com a questão da criatividade também, que aí a gente pode chegar lá também.
E mais liberdade, né, para lidar com o corpo, para lidar com tudo, com todas as emoções e as sensações que estão acontecendo. Tá muito legal esse papo, e você aí de casa, tem dúvida, tem pergunta pra gente, quer fazer alguma pergunta pra Babi, pra Sandra, então caça ali no Instagram, né, o Viva Bem, e manda suas dúvidas, suas perguntas pra gente, e eu já separei aqui algumas perguntinhas que foram chegando até um pouquinho antes do programa, e olha só, eu faço a primeira pergunta, acho que para as duas, a pessoa não especificou aqui. Babi e Sandra, como vocês têm sentido essa questão, ou como vocês têm lidado com essa questão da sexualidade de vocês durante a pandemia? Né? Com mais isolamento social, com mais distância, ou morando em casa o tempo inteiro com parceiro, a vida sexual tá melhor? Tá mais chata? Ou não tá? Ou não tá? Oh my God, nem sei o que te dizer. Por favor, Olha, por favor, eu posso Sandra. contar a minha. Eu posso contar a minha. Meu Deus, vai tu, Babi, vai tu, Babi. É fácil falar tecnicamente, né? Exato. Para mim seria mais fácil falar de uma personagem também, né? Tá. Por favor, Jairo, abre os trabalhos, por favor. Eu conto. A minha está praticamente inexistente. Solteiro na pandemia é um horror. Eu acho que... Sincerão. Nunca você teve que fazer as pazes com você com uma frequência tão grande, né? Não dá, não é verdade? As pazes, gente. Tem que se perdoar, tem que começar a se amar, começar um novo relacionamento com você mesmo todos os dias, né? Porque é isso. E que bom por um lado, né? Então, eu também, eu já estou solteira há bastante tempo, eu acho que já tem, assim, bastante tempo. Minha filha vai fazer 9 anos, e quando eu me separei, ela tinha quase 2. Uma história ou outra e tal, depois eu vi que o negócio era focar mesmo na minha vida. Então, porque tem isso, né? A gente ainda vê, acho que a Sandra vai falar muito bem disso também, a gente ainda vê, eu tenho 46 anos, eu tenho essa cultura, né? Que é uma coisa a ver. A gente ainda tem uma cultura de que é muito bom ter alguém, mas que sexualmente, quando você se dá esse momento de estar sexualmente com alguém, é porque você já vê que ele tem, ou ela tem, enfim, outras características de uma parceria mais fixa, mais indo para um casamento, né? A gente não consegue ainda entender que o sexo, ele não é vulgar sendo saudável, com todas as precauções de saúde que a gente sabe, com preservativos, com tudo, né, por causa das doenças e tal, mas a gente tem uma coisa muito, aí eu vou falar da minha geração, né, a gente tem uma coisa muito ainda de que você tem que, assim, quando você começa a sair e que já começa a acontecer o sexo, é porque a coisa está indo para um namoro, está indo para uma coisa, uma parceria fixa. E existem tantas formas de ser sexualmente no mundo e tantas formas que nós podemos descobrir na gente. Então, eu acho que isso é que eu estou chegando a essa conclusão, sabe? De me sentir bem de ter uma parceria ou alguma enfim, ou algumas, vai saber, parcerias que sejam eventuais dentro desse novo momento de correrias, de um mundo que não, né, em que ainda eu não conhecia uma pessoa para morar junto, de uma confiança, de um nível de construção de vida, e que tudo bem, e que eu não sinta, aí eu estou falando aí num desejo, externando para todas as mulheres, e que eu não sinta que parcerias sexuais são perdas de tempo. Né, porque a sexualidade ela tem que ser, ela tem no sentido de merece, tá? Ela merece ser exercida, né? E a gente se constitui no outro também. A masturbação é muito legal, mas ela tem um universo próprio, né, dela e tal. Você pode realmente ser uma multiforça no seu momento com você. Maravilha, que seja muito potente. Mas é muito legal também quando você aprende com outro, né? Com outro ser, né? Com outro. Então, assim, eu não sei se eu enfim, mas é isso. Eu acho que, por enquanto, em termos de pandemia, eu não tenho muito o que
Não tem muito o que fazer. Eu tenho a imaginar o que eu gostaria para mim, uma vez que a gente entendesse as novas práticas da nova fase, a partir de um abrandamento da Covid. Mas, assim, enquanto a gente, mulher, também pensar que sexualmente ou a gente é vulgar ou a gente tem que casar, né? Vamos falar mais assim, né? Fica muito sempre nessa coisa binária, né? Sempre ou é isso ou é aquilo, gente. Então a gente nunca vai ficar totalmente confortável, totalmente forte na nossa sexualidade, sabe? Mas assim, outra coisa que a pandemia traz, que eu acho que eu vou fechar a minha fala por aqui, é assim, a disputa pelos espaços. Eu moro num apartamento, não vou trancar minhas portas. Então é natural também de eu não me dar alguma chance de algum relax nesse sentido, que o orgasmo é um estado de relaxamento. Porque minha mãe e minha filha têm direito de ir e vir e entrar, elas também não estão podendo sair, né? Então, assim, é um momento de ceder, de dar um passo para trás. Se adaptar. E se adaptar. Pois é. Babi, eu já gostava lá de ti do programa, mas agora eu devo confessar que eu adorei. Ai, que bom, que bom. Meu Deus, tu consegue falar uma combinação de coisas tão pertinentes. De onde é que vem isso, essa... Da dona Graça. Como a Bia. É teu isso, mas dá a impressão que é uma pessoa que lê um monte, que eu não sei de onde é que vem tanta ideia ao mesmo tempo concentrada no... Porque tu toca nessa questão das relações fluidas de hoje em dia, né? Por que a gente tem que se apegar a um arranjo lá do tempo que era ou casada, ou certinha, ou vulgar, né? Então, quantos arranjos podemos, e dentro do período que estamos, depende muito desses arranjos, né? E esses arranjos são tanto quanto são as pessoas. Enfim, tu fala coisas lindíssimas. Com relação ao meu posicionamento na pandemia, eu poderia dizer que eu sou casada já há bastante tempo e no início, como esse semestre que passou, eu trabalhei muito em diferentes lugares, como médica e professora. Então, algumas coisas passaram a ser online, outras nunca deixaram de ser presenciais. Então, eu era a pessoa dentro de casa que ia e vinha. Então, no início, a gente teve um pouco de receio dessa coisa, porque aquele medo da pandemia, eu posso ser um vetor, eu posso ser a pessoa que vai passar para minha família, então teve um afastamento, um cuidado extremo, e depois eu devo confessar que essa curva nunca baixava, então a gente teve que burlar algumas regras aí, porque é impossível ficar... né? E tivemos que nos adaptar correndo talvez um certo risco, eu devo confessar isso. Então, se é para eu me colocar dessa maneira, assim, esse foi a nossa configuração aqui em casa, porque começou em março, né? No início tu até ficas, bom, vamos... Porque se tem que evitar tudo, e bom, sexo é uma coisa que eu posso estar com o vírus lá tanto de, né? Mas chega um ponto que tu não aguenta ficar tanto tempo e a gente acaba... E que bom, saímos todos até então sem pegar o vírus, né? Mas, de qualquer forma, é um momento inacreditável que a gente está vivendo, né? Ainda mais a gente que estava na frente, né, no trabalho, lá no início, as primeiras vezes que eu tive que sair para atender em determinados lugares que era bandeira vermelha, eu digo, nossa, né, mas está dando tudo certo por enquanto. Eu soube que nos aplicativos tipo Tinder e tal, nos aplicativos de encontros, que a pessoa já colocava, tipo, já tive Covid, sabe? Só para... se você já teve Covid... já teve alguém para evitar, ok, fechou. Se você já teve, eu já tive, match. Já é critério. Dá pra dar match. Só que tem a reinfecção, né, gente? Que está aí começando a... E pode ter gente que diz que teve e não teve também, né? Às vezes as pessoas para conseguirem fazer sexo, elas criam umas artimanhas, né? Aí você vai acreditar, né? Aí, daqui a pouco,
a gente volta àquela história do passaporte de Covid e tal, é complicado mesmo, né? Mas é um momento muito único, né? Que a gente tem que ficar pesando o tempo inteiro, né? Isso que Sandra falou é verdade, né? Assim, pô, ela tá no mesmo teto com um parceiro, com o marido dela, há 6 meses, e assim. E tem que racionar isso. Pois é muito complicado não ter esse momento de Sério. intimidade, né? Não estar próximo da pessoa que você gosta, que você curte, com quem você sente prazer. É realmente uma coisa complicada. E ao mesmo tempo o solteiro, né, que também está solteiro há 6 meses, né? Tem gente que no começo da pandemia. Não, teve gente que no começo da pandemia contava pra gente assim: tô dando beliscão em azulejo, tô subindo pelos postes de casa, da rua e tal. E aí, depois de 6 meses, tem uma coisa que é engraçada, assim, que às vezes esse desejo todo, assim, ele é meio que redimensionado, né? Então, assim, eu vejo muita gente falando isso, nossa, no começo eu tava maluco, eu tava com um desejo à flor da pele, agora, nossa, às vezes passa semanas eu nem lembro que existe essa parte do meu corpo, né? Para você, assim, você vai usando menos. Mas, Jairo, isso aí que tu está pontuando é que eu costumo usar muito uma expressão que sexo é que nem a gente ir em academia, né? Quando a gente deixa de ir, perde o ritmo, rapidamente a gente se acostuma, é uma habituação. Então, de certa forma, aquilo que a Babi trouxe antes da criatividade, de manter, assim, claro, não nesse contexto pandemia que a gente está falando, mas como a gente se condiciona rapidamente e se acostuma também, por exemplo, a não ter sexo, né? Então, o ser humano, ele se adapta rapidamente às questões. Né? E olha só, tem uma pergunta para ambas. A relação do homem com sexualidade é uma coisa muito baseada no visual, né? Muitas vezes na pornografia. Vocês acham que isso influenciou ou ainda influencia as mulheres de alguma forma, né? Acho que a Babi até comentou um pouquinho essa história no começo da gravação hoje, né? Contando que o homem vem às vezes com essa expectativa em relação à mulher, baseado no que ele viu em pornografia, tal. Então é um pouco isso. E o outro lado dessa pergunta, assim, vocês sentem que a relação da mulher com o visual, com o material erótico, tem mudado? A mulher está mais tranquila, ela está gostando mais desse tipo de acessar esse tipo de conteúdo, ou vocês acham que ainda é um tabu para ela? Eu acho que tem. Quer falar primeiro? Pode falar, pode. Não, eu ia pontuar assim que eu acho que está crescendo um pouco mais essa permissividade dela, ela se permitir a ver, mas em geral o que eu observo é que as mulheres elas têm uma preferência por um erótico diferente do padrão que os homens em geral preferem. E esse arranjo de gostar mais da coisa um pouco mais vela, não que não possa gostar de pornografia e não que não tenha um grupo que goste também disso, dessa pornografia mais automatizada, com cenas mais do sexo em si, né, da prática em si. Mas as mulheres, em geral, gostam muito da coisa um pouco velada, das cenas um pouquinho mais romantizadas, ou especialmente com enredo, né? Colocar os meninos, adolescentes a exposições assim, como se fosse assim uma pseudoeducação sexual, e ele vai querer replicar esse modelo depois, coloca o homem, ele tem em geral uma resposta sexual mais rápida, e coloca aí a mulher numa situação que a gente vê se repetir muito, um sexo muito focado nisso que ele aprendeu como normal, e a mulher ainda tendo uma demora, a gente sabe que para uma mulher ficar excitada em torno de, em média, uns 15 minutos para se excitar, e que às vezes o homem foca muito na questão falocêntrica, na penetração em si, como se só isso fosse sexo. Então, a mulher perde um pouquinho por essa perspectiva do homem, ainda por ela não ter, talvez, tanta atitude de ir colocando como que ela gosta. Então, acho que sim, a influência de aprender através da pornografia pode exercer um mau papel. Ó, aqui. Olha, gaúcha sem chimarrão não é gaúcha. Aê! Olha, ou não é, Sandra? Gaúcha sem chimarrão não é gaúcha. Não é gaúcha. Eu tenho minha parte aí de família que eu tenho até que rever, visitar, porque eu sou Ana Bárbara Babi da Fontoura Xavier, que é uma cidade que tem aí
a 180 quilômetros ao norte, eu acho, de Porto. Quero muito visitar um dia. Então, eu tenho minhas raízes sulistas. Muita honra. Né? Eu acho que, olha, o que Sandra falou, tem nem muito que mexer, não, gente. Aí você vê o quanto a pornografia ela é um desserviço ao homem também. Né? A mulher, obviamente, a mulher, com certeza. Porque, a não ser que você queira brincar disso, que por algum motivo também há de se investigar o porquê de você querer ser um objeto em determinado momento sexual com um parceiro, né? Há de se investigar os porquês disso, para saber mais de você mesmo, né? Mas, assim, é um desserviço você mostrar, dar acesso à sexualidade desse jeito. Isso não é nem sexualidade. Sexualidade... Por isso que eu fico pensando assim, quando começou-se a dirigir automóveis, só homens dirigiam. Então, é natural que, muitos anos depois, uma mulher dirigindo, ela com todo um sistema diferente de se colocar e se organizar nessa sociedade que não a permite tantas coisas, ela vai dirigir um pouco diferente. É natural. Como já existe o primeiro padrão, o primeiro modelo, a mulher, então, vem com um segundo padrão, ela dirige mal. Porque já existe o modelo, não, o modelo é esse, o modelo de dirigir é esse. É o que o homem fazia. Então, assim, há de se procurar atividades que mulheres e homens sempre fizeram na mesma proporção, para a gente entender se alguém faz bem ou alguém faz mal. Então, eu já li, até procurando a ler sobre o orgasmo, que assim, e assim, matéria bem colocada, veículo bacana e tal, dizendo, então é porque as mulheres têm mais problemas para chegar lá, colocando essa questão do tempo como um problema. Eu acho um problema você gozar rápido, porque o estado de relaxamento é tal que você nem se interessa mais de estar pelo outro muitas vezes. E assim, aí os homens começaram a estabelecer assim, não, a ejaculação precoce é, tantos segundos, realmente, não, ejaculação precoce, mas se o cara fica lá, tal, sei lá, 6 minutos, 3 minutos, e acha que, achando que tá bem, achando que ele tá muito bem, gente. Aí a gente olha... Aí a gente olha do nosso parâmetro em que sexualidade é o tom de voz. Sexo começa no olhar, numa passada de cabelo. Sexo começa num chegar aqui, ó, para conversar, para opa, tudo bem e tal. Sexo ele já começa muito antes de você tirar uma pecinha de roupa, gente. Então, sexo é tudo isso, né? Não é só. Então, e vendo de que ele tem muitas camadas, isso é incrível. Realmente, coitado do garoto que acha que sexo é pornografia, gente. Porque aquilo é muito simplista, é muito pueril, é muito pobre aquilo. E aí, o excitante deveria ser, falar assim, tá, já entendi isso aí, tá, foco na meteção, beleza, tá, mas o que mais eu posso ser e fazer? Aonde mais eu posso ser interessante para mim, consequentemente para quem estiver comigo? Isso é muito incrível. Aí falam que a gente é problemática, complexa, que a gente é difícil. Gente. Eu falava, Gabi. Eu costumo usar muito isso em palestra. Eu falo assim, não é que a gente seja mais complexa, a gente é diferente do padrão masculino. Que é isso que tu falou no início. Tem a primeira e a segunda referências. São diferentes. E é muito engraçado isso que vocês estão trazendo, né? Esse lado feminino de olhar para essa questão. E eu fico... tem muito interlocutor que manda dúvida, pergunta pra gente, mas para mim chegam mais perguntas dos meninos adolescentes, né? Ainda hoje, assim. E aí é muito interessante que, assim, que o menino nunca deu um beijo na boca, né? Ele se masturba, mas nunca deu um beijo na boca e já tá preocupado em fazer swing, em fazer trisal, em fazer gangbang, em ter não sei quantos milhões de centímetros, porque ou de ejacular um balde, porque ele acha que isso, né, assim, você tá mandando bem, né? Se for diferente disso, não é uma performance adequada para você. Então, é isso, assim, relativizar um pouco essa questão, né, o homem, ele tem essa coisa do visual, acho que talvez mais presente, né, na questão da sexualidade dele, ou do gatilho para o prazer dele, né, muito, muito presente. Mas é isso, né? Talvez tenha, Jarão, talvez tenha, porque a testosterona é mais proativa, mas olha,
estou para dizer que a gente é bem visual também. É que a gente foi acostumada, educada a não colocar isso. Não colocar isso, a gente não expõe, assim, né? Então, muitas vezes, a gente é educada a não desejar. E isso é muito ruim para a mulher. É ruim para a mulher a proatividade, criatividade, mercado de trabalho, porque uma coisa está ligada à outra. Não desejar. Então, e talvez e colocar ela num lugar que ela nem se percebe não desejante. E eu acho que antes de pensar do homem ou da mulher, eu adorei uma expressão esses dias que tem a ver com a fluidez que a gente falou antes, que é somos todos queer. Essa coisa de não rotular, né? E aí a individualidade de cada um. Tem mulheres muito visuais, tem homens muito sinestésicos. Sim. E a gente explorar todos os sentidos na cena sexual que nos dá maior concentração, mais excitação, né? E até aquilo que a gente não é tão habilidoso. Por exemplo, se eu sou muito visual, muito sinestésica, por que não explorar as outras coisas que agrega mais? No fim das contas, melhora o repertório. Por essa história de falar, agregar repertório, acho que me lembra uma imagem que a gente falava muito nos nossos tempos de MTV erótica, né, Babi? Que sexualidade assim, é um grande parque de diversões, né? Não é um brinquedo único, né? Isso, não é fantasma, montanha-russa. Você pode ter o seu preferido e tal, porque, né, eu sou campeão ali, ó, tem minha pontuação ali naquele negócio, é incrível, adoro ir lá. Mas é tão legal passear pelo parque todo, né? Antes de ir ali e tal. Claro. Meninas, o nosso programa está quase terminando, quase acabando, mas antes eu queria propor para vocês uma sessãozinha que a gente tem todo o programa, chama-se Confessionário. Nessa sessão, Babi e Sandra, rapidamente. Mais ainda? Bem que esse programa acho que não está precisando, mas enfim. Babi e Sandra, rapidamente, vamos confessar para a gente alguma pequena dica de saúde aí que elas têm recomendado para os amigos, para os pacientes, para os familiares durante a pandemia, mas que do ponto de vista prático elas não estão conseguindo ou não estão querendo fazer. Sabe aquele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Né? Tipo, não coma chocolate, estou detonando uma barra de chocolate. Né? Não precisa ter a ver com sexualidade, pode ter a ver com qualquer assunto. Eu acho que eu diria a meditação, que eu sei que é maravilhosa e que autorregula e caminha até para curas de muitas coisas. A meditação não estou conseguindo fazer, isso é um problema, né? E uma coisa a coisa que eu falei antes, né, de ter um momentinho só meus também, né? Mas eu estimulo para que você que está me ouvindo tenha seus momentos de homenagem, de autocelebração, né? Porque é saudável, gente, é super saudável e ativa tua proatividade, tua confiança. Você fica numa tranquilidade de que você é potente, é criativo, que é uma coisa. Porque você entra em contato com você, é autoconhecimento, né? Muito então, legal. Faça. Não se importe se eu não estou conseguindo fazer o quanto eu estou dizendo para você fazer. Ô, Babi, meditação põe a Dona Graça e a tua filha para darem umas voltas de máscara aí. Ficar mais tranquila. Cara, mas é uma doideira. Vou te falar, a Sandra, não sei se você tem filho, Sandra? Tem dois. Quais as idades? 18 e 25, já são grandes. 18. Então, a Cíntia tem quase 9, assim, tipo, tem homeschooling e tal. E agora eu voltei à faculdade totalmente remota, lascou para mim. Então, o que eu fiz para salvar aqui a pátria? Exercício físico de manhã, não importa o quê. Nem que seja 20 minutos, não importa. É o meu momentinho, sabe? Meu momentinho, assim. Exercício físico. Aí eu vou para academia, eu tenho que sair, eu quero pegar o sol, né? Nesse caminho de ida e volta da academia. Então, assim, isso aí eu meio que não negocio, não, assim. E aí, à tarde, é o homeschooling, que agora minha mãe que está me rendendo, está aqui com vocês, coisa rica que eu adoro, né? Adoro, essa troca, é riquíssima. Eu vou muito mais feliz para estar com a minha filha depois de ter trocado ideias com vocês, muito obrigada. E de noite tem a facul. Então, cadê o tempo, né, gente?
Quarenteners. Mas quem sabe final de semana? Quem sabe final de semana eu falo, mãe, vai visitar meu irmão, vai visitar seus outros netos. Minha filha vai ficar com o pai dela, porque a guarda é compartilhada, partiu, quem sabe, né? Leva a Cíntia, Graça, leva a Cíntia. E você, Sandra, o teu pecado? Olha, meu pecado tem sido... Eu estava correndo, assim, era uma coisa que eu estava levando bem a sério, né? Exercício, academia e correndo, e a demanda foi tanta esse semestre que eu estou deixando a desejar. Mas agora, semana que vem, já vou retomando. E é uma pena, assim, ficou para trás essa questão das corridinhas aí durante a semana. Mas logo a gente, se Deus quiser, a gente volta a um ritmo mais perto, mais próximo do que a gente conhecia. Babi, Sandra, super obrigado pelo papo, foi divertidíssimo. Eu me senti como se nós três estivéssemos numa mesa de bar. Eu acho que o cérebro ele está chegando nisso, assim, a gente está conseguindo entender o duplo, né, de estar cada um nas suas casas, mas de estar juntinho, os pensamentos como eles estão se entrelaçando. Eu sinto um acolhimento, vocês mais perto assim de mim, é como se a gente tivesse sentado para tomar um suco aí, um café, ou sei lá, um Irish coffee, chimarrão, entendeu? E ter estado mais próximos, assim. Eu acho que o cérebro para o digital ele vai se adaptar nesse sentido. Que bom. Está se adaptando, tá. Foi ótimo, gente. Revê-los. Foi agora bom para vocês? Foi ótimo. Olha, Jairo, reencontro sempre maravilhoso, né? Que coisa linda. Vamos ter outro, né, Babi? Está ligada. Vamos ter outro. Vamos sim. E Sandra, muito prazer. Que linda, que querida. Ô, Jairo, manda meu WhatsApp para ela, vai. Vou colocar as figurinhas aí, porque, olha, os seus estudos muito me interessam, dona Sandra. Tá bom. Olha, Babi, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. E você aí de casa que acompanhou, você gostou do Conexão Viva Bem hoje? Então, se você gostou, volte amanhã, porque a gente vai falar de vitalidade. É isso aí, muito obrigado e até mais. Tchau.